agosto, páginas 4 até 10. História te faz de conta. O texto a seguir é um conto maravilhoso. Leia o título e responda. Você já conhece essa história? O Lobo e os 7 Cabritinhos? Como acha que deve ser a relação entre um lobo e alguns cabritinhos? Leia o conto com a ajuda do professor para saber exatamente o que ocorreu. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida. Antes de sair, ela chamou os cabritinhos e pediu a eles que tomassem cuidado com o lobo, pois ele era muito esperto e era capaz de se disfarçar para tentar entrar na casa e comê-los. Ela deu uma dica para seus filhinhos. Para reconhecê-lo, basta vocês prestarem atenção em sua voz rouca e também observarem suas patas pretas. Os cabritinhos disseram para a mamãe que tomariam cuidado. Então, Dona Cabra saiu. Pouco tempo depois, os cabritinhos estavam dentro de casa conversando e, de repente, ouviram batidas na porta. Lá fora, alguém disse. Mas os cabritinhos perceberam a voz rouca do lobo e responderam. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Você tem uma voz rouca e horrível. Nós sabemos que você é o lobo. Então o lobo foi embora. No meio do caminho encontrou um favo de mel e o comeu para suavizar a voz. Depois voltou à casa dos cabritinhos e bateu a porta. Desta vez, eles ouviram uma voz suave, mas observaram a pata preta do lobo na janela. Então disseram, você é o lobo, não vamos deixar entrar. Novamente o lobo se foi. Ele foi até uma padaria e enganou um padeiro dizendo que sua pata estava machucada. Com isso, conseguiu colocar massa de pão e farinha branca nela, deixando-a alva como a pata da Dona Cabra. E pela terceira vez foi bater a porta dos cabritinhos. Quando o lobo colocou a pata na janela, os inocentes cabritinhos viram que ela era branca e abriram a porta pensando que era a mãe deles. De repente, eles viram que quem estava na porta era o lobo. Eles ficaram muito assustados e correram para se esconder pela casa. Mas o lobo esperto encontrou um a um e foi devorando cada um que encontrava. Ele só não conseguiu devorar o caçula dos cabritinhos, que se escondeu dentro de um relógio. De barriga cheia, o lobo foi descansar debaixo de uma árvore que ficava próxima na casa dos cabritinhos e dormiu profundamente. Quando a mamãe cabra chegou em casa, ficou assustada ao ver a porta escancarada e a casa toda bagunçada. Então começou a chamar sem parar seus filhos, mas ninguém respondia. Finalmente o caçulinha gritou, mamãe, eu estou aqui dentro do relógio, me ajude a sair. Dona Cabra, mais que depressa, tirou o filho de lá. Então ele contou que o lobo tinha devorado todos os seus irmãos. Desesperada, mamãe cabra saiu correndo com o menorzinho. Depois de caminhar um pouco, ela avistou o lobo dormindo debaixo da árvore e percebeu que ele estava com a barriga enorme e que algo lá dentro se mexia. Ela ficou pensando que eram seus filhinhos amados que se mexiam na barriga do lobo. Ela ficou muito feliz, pois eles ainda estavam vivos. Foi então que ela teve uma ideia para salvar os cabritinhos. Pediu ao caçulinha que fosse correndo para casa e buscasse tesoura, linha e agulha. Com a tesoura, ela cortou a barriga do lobo e os cabritinhos saíram correndo um após o outro. Felizmente, todos estavam vivos, pois na pressa de comer todos, o lobo os engoliu sem mastigar. Mamãe cabra teve uma outra ideia. Pediu aos cabritinhos que procurassem algumas pedras. Ela encheu a barriga do lobo com as pedras que os filhos encontraram e a costurou. Logo que o lobo acordou, foi procurar um poço para beber água. Quando se abaixou, o peso das pedras o fez cair dentro do poço. Fora de perigo e livres do lobo, os cabritinhos dançaram felizes ao redor com sua mamãe cabra. Então essa foi a nossa historinha. Agora vamos aos exercícios. Leia novamente o início da história. Observe as palavras em destaque e em seguida marque a resposta correta. Então você vai ler, a história novamente para responder. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos e certo dia a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida.
As palavras em destaque indicam exatamente quando a história aconteceu, ou as palavras em destaque indicam que não é possível saber exatamente quando a história aconteceu. 2. Leia outro trecho do conto. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Nesse trecho aparece uma descrição de algumas características da mamãe cabra. Sublinhe essas características. 3. Características, voltando aqui no número 2, características são as qualidades, ou até mesmo defeitos. A gente chama de características daquela certa pessoa, tá? Então você vai encontrar e vai sublinhar. 3. Em histórias como essa, há sempre um momento de maior tensão, em que o leitor fica mais apreensivo por saber o que vai acontecer. Em que momento isso acontece nessa história? Quando o lobo entra na casa dos cabritinhos e eles ficam assustados, ou no final da história quando os cabritinhos dançam felizes no poço? 4. Leia estes 2 trechos. Desesperada, mamãe cabra saiu correndo com o menorzinho. Pediu ao caçulinha que fosse correndo para casa. Nesses trechos, as palavras em destaque, menorzinho e caçulinha, apresentam sentido semelhante ou apresentam sentido contrário? Marque o X. Observe a palavra em destaque a seguir. Com isso, conseguiu colocar massa de pão e farinha branca nela, deixando-a alva, como a pata da dona cabra. Essa palavra foi usada com o mesmo sentido de lugar para onde se mira ou branca. Marca o X aí. Palavras no diminutivo. Então vamos lá. Certo dia, a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida. Antes de sair, ela chamou os cabritinhos e pediu a eles que tomassem cuidado com o lobo, pois ele era muito esperto e era capaz de se disfarçar para tentar entrar na casa e comê-los. Agora, observe as 2 palavras em destaque nesse trecho. Qual dessas palavras foi usada para indicar animais de tamanho pequeno? Íntia, cabra ou cabritinhos? Agora, observe as 2 palavras a seguir. Casa e casinha. Qual é a diferença entre a escrita dessas palavras? A forma como elas terminam ou o tipo de letra que foi usado? Qual dessas 2 palavras indica uma moradia de tamanho pequeno? Píntia, tá? Então você vai pintar. Chamamos de diminutivo a forma da palavra que indica um tamanho menor, tá? Então, essas palavras que a gente está falando aqui, que é casinha, cabritinhos, são diminutivos, tá? Tem muitas outras palavras que a gente vai aprender. Agora, nas palavras a seguir, contorne as letras que formam o diminutivo, tá? Você vai só contornar essas letrinhas que formam o diminutivo. Escreva a forma do diminutivo das palavras a seguir. Gato, gatinho. O mesmo você vai fazer com o restante. 2. Ligue cada palavra a seguir a seus diminutivos. Observe que uma palavra pode apresentar diferentes formas de diminutivo e que nem todos os diminutivos terminam em inho ou inha. Tá? Então vamos lá. Rua. Então, vamos observar aqui qual é o diminutivo de rua. Quais são, Gota, chuva e sala. Pinte nos grupos a seguir as palavras que não estão no diminutivo. Tá? Então você vai procurar aqui e vai pintar essas palavras. 4. Na parlenda a seguir, há apenas uma palavra que está no diminutivo. Contorne-a. Janela, janelinha, porta, campainha, din-dom. Tá? Então por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.